Bom dia! Nossa, trazei um pouquinho hoje, nem percebi. Deixa eu colocar uma música aqui. Eu gosto de ler a palavra com fundo. Eu vou ler com vocês hoje, Provérbios 3. Eu vou colocar só um fundo aqui de um louvor que eu gosto. Saiu daqui. Se a gente ouvir um comercial, não dá nada, tá? Tudo bem, gente? Hoje é um desafio, né? Fazer, assim, abrir vídeo logo esse horário, né? O rosto mostra o quão cedo a gente acordou, né? A voz mostra esse cedo, né? Que a gente levanta. E por isso eu acho importante, sabe? Fazer isso, esse horário, fazer isso, essa hora, sabe? Tá todo mundo dormindo ainda em casa. Então, a gente consegue ter concentração, a gente consegue, sabe, ter a mente tranquila, ter o coração sossegado ainda, né? Tranquilo, pra gente meditar no que o Senhor quer trazer pra gente hoje, né? Um minutinho que eu já vou ler Provérbios 3. Será que vocês estão ouvindo? Regis, meu amigo. Meu amigo, tudo bem? Regis, eu tô fazendo o mês de janeiro, leitura de provérbios, do capítulo 1 ao 31, um capítulo por dia. Vou abaixar, tá um pouquinho alto, eu acho, pra mim. Então eu vou começar, hoje é o terceiro dia, 3 de janeiro, capítulo 3 de provérbios, tá? Sabe, Regis, eu comecei isso porque eu fiz um treinamento e pra gente ter, né, buscar do céu, buscar a sabedoria que vem da nossa fonte, do nosso Pai. E não adianta, não tem outro meio. É a intimidade com Ele, é a leitura daquilo que Ele deixou. Então, Provérbios, ele é muito especial, né? Porque Provérbios são as instruções. E a palavra do Senhor fala que... Ai, mas eu já li tanto Provérbios, Carol, não vou ler de novo, né? Eu também já li, né? Eu já fiz esse propósito de ler com os meus filhos, na verdade. Vou abaixar. Eu já fiz essa leitura com as crianças de Provérbios, né? Desde o capítulo 1, um capítulo por dia. Mas a Bíblia fala que a palavra dele se renova todos os dias da nossa vida. Para cada momento que a gente vive. Quando a gente lê, o Senhor traz coisas novas no nosso coração, o Senhor traz revelações diferentes para nós, né? Então, por isso eu tô nessa pegada de ler novamente Provérbios. E esse horário da manhã, tá bom? Pra gente começar o nosso dia, nossa energia, exatamente dessa forma, desse jeito. Lembrando o dia todo aonde nós devemos estar com a nossa mente e o nosso coração. Então, vou começar. Provérbios 3. É uma carta, né? Eu até fiz uma chamada, venha ler a carta. Porque isso aqui é uma carta que Salomão deixa para os seus filhos. São as instruções. O que você deixa para o seu filho? É o que você tem de melhor, tá? Então vamos lá. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei.
Guarda sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Prosperidade é tudo aquilo que a gente... são todas as áreas da nossa vida que a gente tem para dar, né? A gente tem tanto que a gente chega a entregar para as outras pessoas, tá? São todas as áreas da nossa vida que nós não temos falta. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Na minha Bíblia tá até grifado isso. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Como isso é importante. Nossa, como isso aqui é importante. Por quê? Outro versículo, esse aqui não tá grifado, eu vou grifar depois. Confie no Senhor de todo o seu coração e não na sua própria capacidade e entendimento. A gente estuda, a gente se profissionaliza, a gente aprende com pessoas de excelência, sabe? A gente fica bom naquilo que a gente precisa, né? Então você pode imaginar nos seus estudos, da sua profissão, em qualquer área, dentro da sua casa, né? Você já aprendeu a lidar com a sua família, eu posso ter aprendido a lidar com a minha família, ter sucesso em tantas coisas, né, dentro do meu lar. Mas é o seguinte, existe um conselho, existe uma sabedoria, que se a gente acessar exatamente isso, nós seremos sábios. Que é não confiar na nossa própria capacidade e entendimento. Isso aqui é poderoso. O que nós vamos fazer? Nós vamos confiar no Senhor de todo o coração. Isso é muito fácil de ler. Mas na hora de viver isso, gente, é só passando por algumas provações, é só passando por alguns momentos que a gente prova o nosso coração para ver se realmente nós estamos fazendo isso daqui, tá? Eu posso falar isso, esse ano de 2022 foi exatamente isso na minha vida, tá? E eu tive momentos que a minha confiança no Senhor eu vi que estava abalada. Olha isso. Porque eu confiava muito no trabalho das minhas mãos. Pesado, né? E o Senhor trabalhou isso. Então, esse versículo pra mim, esse ano aqui, ó, nossa, queimou no coração. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. E Ele guiará os seus passos. E você andará pelo caminho certo. Todos querem andar pelo caminho certo. Todos aqueles que amam o Senhor, né? Aqui está o conselho de como fazer isso. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Lá em Provérbios 1, Salomão fala exatamente isso. Qual é o princípio da sabedoria? Aonde está? Como que eu acesso à sabedoria? Comece a temer a Deus. Ponto. Esse é o princípio da sabedoria que ele vai falar novamente. Aí aqui ele usa até outra palavra. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Gente, isso aqui ele tá falando no corpo físico. Isso aqui, esse versículo 8, 3:8, ele não tá falando no mundo espiritual, né? Ele tá falando no modo físico, no nosso aqui, terreno, carne, tá? Se você fizer isso, fizer o quê? Temer a Deus e evitar o mal. O seu corpo terá saúde, os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Entregar ao Senhor as primícias, né? As primícias do nosso tempo, as primícias do nosso dia tem a ver com isso, tá? Então, os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho.
Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando ele corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. O homem que encontra a sabedoria e obtém entendimento é um homem feliz. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A gente levanta o nosso dia, trabalha o nosso dia, vive o nosso dia, mês e ano, trabalhando para a gente avançar aqui na Terra também, prosperar, sabe? Ter riqueza. Nós, Carol, ter riqueza, sim, ter riqueza. Ter riqueza, porque você só consegue fazer pelas pessoas se você tiver. Você só consegue fazer pro seu próximo, você só consegue fazer pra sua família se você tiver condições, se você tiver riqueza. Se você não tiver isso, você não consegue fazer. Né? Imagina viver uma vida sempre dependendo dos outros, sempre dependendo de doações de outras pessoas. Existem fases da nossa vida. E as fases são necessárias. Mas Salomão tem algo aqui, ó. O que eu queria falar. A gente trabalha exatamente para isso. A gente levanta cedo, vive o dia todo para obter, para nos mantermos, né? Só que a sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor que o ouro. Pensa comigo que a gente passa o nosso ano, muito mais tempo, né? Depositando muito mais o nosso tempo no nosso trabalho para a gente obter os nossos recursos financeiros do que qualquer outra coisa, ok? Só que olha a chave que Salomão diz. A sabedoria, ela vale mais que tudo isso. A sabedoria, ela vale mais do que você trabalhar o seu ano e você ganhar um barril de ouro. Caramba, gente. Como não buscar sabedoria, né? Como? Ela vale mais do que pedras preciosas. Não existe nada neste mundo que se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria tornam a vida agradável. Os seus caminhos são de paz. Por que paz, né? Porque com sabedoria nós conseguimos tomar as melhores decisões. A sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida. Feliz é a pessoa que sempre come esses frutos. Por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra e por meio do seu entendimento fixou os céus. Com o seu grande conhecimento, ele fez as fontes brotarem na terra e as nuvens darem chuva à terra. Meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Capítulo 2, Salomão fala exatamente sobre as decisões. Ele fala sobre as decisões. Para tomar decisões certas, a gente precisa obter a sabedoria. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Foi muito legal, porque teve um dia que meu filho, quando ele foi dormir, tava com um pouco de medo, sabe? E aí ele falou assim: ô mãe, lê aquele versículo pra mim, que fala de medo. Ele não lembrava, né, como era o versículo, nem eu lembrava onde tava, nossa. E é que como eu já fiz essa chamada, né, de provérbios, de ler provérbios, um provérbio por dia. E aí quando ele leu esse versículo, quando eu li esse versículo com ele na época, ele amou, sabe, ler isso aqui, ouvir isso aqui. Por quê? Porque é uma instrução. É uma instrução que vem pra sua vida. E na verdade, o que ele sentiu? Ele lembrou, falou: nossa, às vezes que eu sinto medo, eu já senti muito medo à noite, né, na hora de dormir. E na hora que ele se deparou com esse versículo, veio pra vida dele, uma criança, entendeu? E aí teve um dia que ele
ele lembrou, e assim, olha que lindo, né? É exatamente isso que a gente precisa fazer no nosso lar. Ele falou, mãe, lê de novo aquele versículo pra mim, que fala do medo, pra gente não ter medo à noite, na hora de dormir. Tem um outro Salmos também que fala sobre, que Davi fala sobre isso. Mas esse foi um que marcou ele, sabe? Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus. Porque o Senhor mesmo será a sua segurança. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, sempre que possível. Não diga ao seu próximo, passe aqui amanhã e eu lhe darei algo. Se você puder, faça-lo hoje. Não faça planos maus contra o seu próximo, porque ele confia em você. Sabe aquela pessoa que confia em você? Não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fazem mal algum. Não fiquem com inveja dos homens violentos, nem imitem os seus procedimentos, pois o Senhor odeia o perverso, mas é grande amigo dos justos. Oi, Jim Mota, tudo bem? Nós estamos no finalzinho aqui de Provérbios 3, tá? No dia de hoje. Deus zomba dos zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Os sábios recebem honra do Senhor, mas os que desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. Eu queria falar desse último versículo aqui. É muito legal, porque sem querer, os últimos versículos, eles são umas chaves, sabe? Muito interessante isso aqui. Tô percebendo isso só hoje. Os sábios recebem honra do Senhor, mas os que desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. Em Provérbios 2 fala que a sabedoria ela está gritando pelas ruas. Quem é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa. Sabedoria é o próprio Senhor. O Senhor é a sabedoria. Ele é a sabedoria, né? E quando o Senhor pergunta a Salomão e ele diz, eu quero sabedoria, ele conquistou tudo o que ele precisou para a vida inteira dele, pro reinado inteiro dele. E com a sabedoria nós vamos alcançar, nós vamos acessar tudo que nós precisamos. Mas tem um detalhe, que foi o que aonde Salomão também se perdeu, né? Foi exatamente nisso aqui. A sabedoria, quem desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. Nós podemos todos os dias desprezar um pouquinho da sabedoria, sabe? E o meu ensino do dia hoje, o meu aprendizado, exatamente porque eu vou levar pro meu dia hoje é isso, é tomar cuidado para não desprezar os pequenos pontos de sabedoria, aquilo que a gente acha que é pequeno. É uma sabedoria pequena pra gente fazer, pra gente acessar, pra gente alcançar. Porque isso faz diferença. Qualquer tipo de sabedoria, qualquer tipo de decisões sábias que a gente precisar tomar e a gente não tomar, quando a gente tem a ação de não fazer aquilo que as decisões certas, os movimentos, as ações corretas, nós estamos desprezando a sabedoria. E Salomão, ele teve um momento da vida dele que ele fez isso. Então hoje eu vou trazer para o meu dia e que você faça isso também, que você também reflita sobre isso, sobre não desprezar as pequenas sabedorias, as pequenas ações que nós vamos fazer durante o nosso dia todo, para não desprezar nada e absorver do Senhor tudo aquilo que Ele quer nos mostrar, porque se nós ficarmos sensíveis ao Espírito Santo, né, Regis? Se a gente ficar sensível ao Espírito Santo, cara, Ele mostra para nós, Ele mostra, a gente consegue enxergar, mas se a gente dá lugar para nossa vontade, sabe, humana, para os nossos prazeres, para o nosso ego, gente,
a gente vai desprezar a sabedoria. Isso é muito claro, isso é muito nítido. Quer ver só? Quando alguém faz alguma coisa pra gente, né? Ruim, que a gente não gosta, alguma coisa inesperada que a gente não gosta, a nossa reação, eu tô falando de mim, tá? A nossa reação é desprezar a sabedoria. Por quê? É agir com uma atitude ruim, é agir exatamente com ego. Ah, alguém me feriu. Alguém falou algo que eu não gostei, me fere, e aí a gente já vem com um tom de voz agressivo, a gente já vai com alguma certa ofensa, né? Não assim, não precisa ser uma briga, não é isso. Mas são reações que a gente tá fazendo que não é sábia. E quando a gente toma essas decisões, quando a gente reage assim, isso tem muito a ver com as reações nossas. E as nossas reações diz muito sobre nós mesmos. É muito doído isso, né? E todas as vezes que a gente faz exatamente dessa forma, a gente reage, a gente está abandonando a sabedoria. Então isso é o que eu quero para hoje, sabe? Eu sempre termino falando algumas coisas, tá? Então eu gosto sempre de fechar os meus olhos e profetizar algumas palavras e falar algumas coisas ao Senhor, pedir algumas coisas ao Senhor, a ajuda dele para algumas coisas pro meu dia. E se você quiser, se fazer sentido para você, faça você também, tá bom? Pai, obrigada por esse momento, obrigada por estar aqui, obrigada por cumprir esse propósito no dia de hoje. E eu quero que cada um que esteja ouvindo isso, e dentro do meu coração, esteja cravado para não sair, Pai. Exatamente, não abandonar a sabedoria. Não é em alguns momentos. Mas eu quero agarrar a sabedoria, Senhor, em todo o tempo no meu dia. Porque se eu fizer isso diariamente, eu não vou precisar pensar nisso no meu ano. Se eu fizer isso no meu dia, se eu cravar isso dentro dos meus passos, do meu dia todo, eu ficarei, Senhor, no meu mês todo, agindo nessa sabedoria. E eu peço ao Senhor que isso que nós lemos agora fique cravado aqui na nossa mente, que isso esteja cravado no nosso coração, para a gente não desviar disso, que todas as tentações do nosso dia não venha furtar, não venha, Senhor, tirar o que o Senhor nos ensinou agora. Obrigado por esse ensinamento. Que você que esteja ouvindo, faça exatamente isso. Tenha dentro do seu coração, em todo tempo hoje, agir com a sabedoria que o céu já derramou sobre você. Sobre você existe uma sabedoria que vem do alto. Acesse ela, busque ela, ame ela, porque quando você ama a sabedoria, o Senhor traz ela a você. Você começa a observar em todo o seu dia, em todas as suas ações, se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando é sábio ou não. E quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a querer a sabedoria, você começa a buscar a sabedoria. E isso é o que vale. Isso é o que a sabedoria está esperando de você. Ela espera isso de você. Ela espera que você a tenha. Ela espera que você a busque. Como que eu começo? Eu começo a temendo a Deus. Temer a Deus é o princípio de todas as coisas para se obter a sabedoria. Dá um sorriso bem grande. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Esfrega as mãos assim. Coloca no seu rosto ou no seu peito. Você sente uma quentura. Então saiba que você tá vivo. Isso é para você saber que você tá vivo, você não tá morto. É só agir dentro dessa sabedoria hoje. Amém? Um beijo para você. Beijo para vocês, Regis de Mota. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, o meu, o nosso. Que amanhã nós estamos aqui 5h30 da manhã, novamente. E nós vamos ler Provérbios 4, tá bom? Tá muito bom tá aqui, tá muito bom ler
dessa forma assim, né? Para quem quiser ouvir também, ouvir junto, ler junto, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, fica com Deus.